noite, queridos, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. É um tema que todo mundo fala e pouco se discute. Então, a gente ouve muito falar, eu tenho ansiedade, eu tenho esse sintoma, você tem ansiedade. Então, já virou quase que assim um rótulo, né? A pessoa está ali, enrolando o cabelo, está ali, mordendo a unha, ai, ansiosa. Ou, às vezes, a pessoa nem é ansiosa, ela só está nervosa aquele dia, então já vem esse rótulo. Então, hoje eu quis trazer para vocês uma visão do que é a ansiedade. Porque, muitas vezes, até nós mesmos, acreditamos que temos problema com ansiedade e, às vezes, não temos. Então, vamos lá. Eu quero começar com esse versículo que está lá em 1 Pedro. Por quê? Porque, muitas vezes, nós precisamos ser acolhidos, né? Independentemente da dificuldade, independentemente da dor, né, de algum transtorno, nós precisamos saber que tem alguém por nós e que nós somos sempre acolhidos por Ele, né? Então, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quantas vezes que a gente esquece? Eu vou puxar esse tapete, tá, gente, para trás. Espera só um pouquinho antes que eu caia aqui e fique feio. Quantas vezes a gente esquece que tem alguém cuidando da gente, né? Muitas vezes nós acreditamos que é pela nossa própria força. Então, quando está tudo bem, quando nós estamos felizes, lá na minha casa todo mundo está com saúde, eu fico pensando, nossa, eu sou ótima. Gente, está tudo redondinho. Nós até lembramos, às vezes, de agradecer a Deus. Porém, quando nós nos encontramos numa situação muito difícil, se nós não colocarmos na nossa mente que tem alguém lá em cima que cuida de nós, a nossa força vai se esvaindo. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se eu tenho coordenação para mover os dois. Aí. Então, o que é a ansiedade? Você está ansioso agora? Ou você está ansiosa agora? Já parou para se observar? Você pensou nestas coisas? O que será que ela vai falar? Será que ela vai falar as coisas que eu faço? Tá. E depois, na hora da partilha, o que eu vou falar? Quanto tempo vai levar? Por que ainda não começou? Ou pensou 1000 coisas aí dentro que nem tem nada a ver com esse encontro? E o corpo? Como está o seu corpo? Sua perna está inquieta? Sabe assim as perninhas que parece que estão querendo passear no parque? Você está sentadinho e elas estão aí tremendo, batendo. E a sua mão? O que é que a sua mão está fazendo agora? Como está a respiração? Está tranquilo, sossegado, está ofegante? Você está suando? Tudo bem que a gente está no inverno e hoje está meio quente mesmo, né? Roendo as unhas. Ou enrolando o cabelo com os dedos. Parece um gesto tão tranquilo, né? A gente acha que sempre é tão normal. Será? Será que isso quer nos dizer alguma coisa? E aí? Você mudou depois que eu fiz essas perguntas para você? Você se observou? Você observou a pessoa do teu lado? Pois bem, agora nós vamos realmente falar um pouquinho do conceito da ansiedade. Todos nós ansiamos pelas coisas. Isso é um processo natural. Quantas vezes a gente já ouviu falar, vai começar o meu primeiro dia na faculdade. Nossa, estou ansiosa, eu queria tanto fazer esse curso. Ou uma promoção no trabalho. Nossa, eu estou ansioso para ocupar esse cargo. Eu estou ansiosa para desempenhar esse trabalho. Ou estou ansioso para receber esse aumento. Então, a ansiedade é algo que todos nós temos. Muitas vezes eu tenho observado que algumas pessoas acreditam que a ansiedade é como se fosse uma gripe. Sei lá, um vírus que vem, pega a pessoa e fica ali atordoando, e aquela pessoa fica torcendo para que ela vá embora. Gente, ela não vai. Sabe por quê? Porque todos nós temos. E a ansiedade, ela é uma coisa boa para nós. Então, é ela que nos prepara para a ação, é ela que nos prepara para o movimento.
A ansiedade ela é uma reação inteligente do nosso corpo para nos preparar para aquilo que ainda está por vir. Que curioso isso, né? Então, a gente ouve muitas pessoas falarem que estão sofrendo de transtorno de ansiedade, às vezes transtorno de ansiedade generalizado. E aí vem uma psicóloga aqui e diz, gente, é bom, a ansiedade é nossa. Conseguem entender que essa ansiedade, da qual faz parte do nosso repertório de emoção e sentimento, ela também é uma emoção como raiva ou como alegria, como todas estas outras. Muitas vezes nós estamos chateados e de repente ficamos muito chateados. Ou quando estamos felizes, às vezes até ultrapassamos. A ansiedade não é diferente. Se a gente for usar um termo mais técnico, né? Então a ansiedade ela é caracterizada por tensão ou desconforto derivado da antecipação de perigo ou de algo desconhecido, algo estranho, algo que você não consegue registrar. A ansiedade ela é considerada um sinal de alerta, determinada pela presença de um conflito interno. Ou seja, como é que um conflito interno pode ser bom? A gente pensa assim, estou andando em Curitiba, lá numa rua bem escura, que quebraram as luzes dos postes, eu sou uma mulher, estou sozinha, logo me vem o quê? Uma ansiedade. Será que eu passo por lá? Será que eu mudo o caminho? Então essa é a nossa ansiedade boa. É ela que nos move, é ela que nos faz pensar no que fazer. Imagine se a gente não tivesse ansiedade. Estou aqui parada, e estou atravessando a rua e o carro está vindo, e eu fico parada esperando o carro. Acabou. Se a gente não tivesse ansiedade, seria assim. Mas a ansiedade faz o quê? Faz a gente ficar naquela, vou, não vou, ai meu Deus, volta. Então essa ansiedade é o que nós temos. Então a função dela é avisar sobre um perigo iminente para que se tome medidas para lidar com a ameaça. Então a ansiedade, ela nos prepara para aquilo que está por vir. Pois bem, ela surge por não sabermos a resposta de alguma coisa. Então, procuramos de uma forma assertiva ou não a resposta. Então, é aí que a gente começa a entender um pouquinho do que muitas pessoas têm vivido hoje. Exemplo, eu tenho uma prova amanhã, tenho um teste, uma avaliação. A minha ansiedade está aqui comigo, tranquila, a gente caminha juntas, querida. Se eu usá-la de uma forma assertiva, o que eu vou fazer? Eu vou me antecipar. Eu vou estudar para a prova, vou separar um tempinho, vou separar os materiais, vou dar uma revisada em tudo para amanhã eu estar ok. Porém, o que muitas vezes, muitos de nós têm feito? Tem usado a nossa ansiedade de uma forma não assertiva, de uma forma que nos prejudica. Então, tem um exame, tem um teste amanhã. Ai, que chato. Nossa, difícil. Meu Deus, ter que revisar tudo aquilo. Ai, gente, não acredito. Não, eu vou... Ai, quer saber? Não vou estudar. Não vou estudar também, porque todo mundo chuta. Para que eu vou estudar? Ai, é uma coisa que todo mundo já disse que é fácil. Ou sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar para daqui a pouco, porque agora eu quero tomar um banho, relaxar, me preparar. Então, mais tarde eu faço. Ou... eu lembrei que eu tenho que mandar mensagem para aquela irmã que me mandou mensagem, eu não respondi ela. Puxa vida, agora é a hora, eu lembrei disso. Então, eu vou fazer isso antes de estudar. E aproveitando isso também, sabe o quê? Eu vou dar uma geralzinha naquele meu guarda-roupa. Nossa, isso aqui está péssimo, uma bagunça. Aí já também pego aquelas roupas, boto para lavar, aproveito que tem sol, e assim vai. E quando a gente vê, chegou a noite e eu estou exausta. Porque eu não vou mais conseguir estudar. Mas tem uma coisa chamada consciência e eu vou lá e pego o meu computador e o meu livro e olho e falo, foi o que deu para fazer. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Então, percebe que agora é como se nós estivéssemos ignorando essa ansiedade que é boa e transformando ela em algo ruim para nós mesmos? Mas... será que a ansiedade ela é igual para todo mundo?
Será que dá para dizer assim que um dia eu estou aqui no culto e, sei lá, estou com alguma situação na minha cabeça e estou um pouco ansiosa? Será que todo mundo consegue bater o olho em mim e falar, Raica é igualzinha a mim, olha ali, está ansiosa. Estou vendo que ela faz isso, estou vendo que ela faz aquilo. Ai, mas o marido dela já estou vendo tranquilo, parado, quieto. Ai, ele não é ansioso. Isso daí, tranquilo, você nem conhece a ansiedade. Será, gente, que dá para a gente identificar, assim, logo de cara? Será que todo mundo é igual? Será que todo mundo é pacotinho de leite? Não é, né? A gente sabe que não. Então, existem alguns comportamentos da ansiedade que são esses que geralmente a gente usa e rotula, e se rotula, que são aqueles visíveis aos olhos, né? Então, o quê? Agitação física, tipo eu agora, andando de um lado para o outro, né? Agitação das pernas. Às vezes a pessoa está lá com um semblante calmo, tranquilo, perninha cruzada, e a perninha não para de mexer. Mas a pessoa aqui em cima está super tranquila. Olhou da cintura para baixo, parece que ela está querendo fazer uma corrida, uma caminhada. Começa a mexer as mãos, fica passando a mão, coçando, se abanando. Às vezes, menos intenso, só tamborilando os dedinhos assim, ó. Quer ver quando está fazendo assim na frente da cadeira do irmão? O que está atrás não percebe que é ansioso, mas o que está na frente percebe. Começa a roer as unhas. Aí fala assim, mas não, Raica, eu nem roo a unha. Para, eu só como a pelinha que está do lado. Ela me incomoda. Essa e essa daqui. E tem algum dia que você fica sem roer? Não tem, né? Porque toda hora aparece pele. Comer descontroladamente. Quem nunca teve, às vezes, um episódio que pode ser de tristeza, talvez, e falou assim, eu mereço, quero comer um chocolatinho. Aí você vai lá no mercado e quando você chega em casa, você tirou um chocolatinho? Não, você tirou uma caixa de chocolatinhos. E senta e se realiza. E depois que comeu toda aquela caixa, precisa comer alguma coisa salgada, né? Porque ninguém vai ficar com aquela boca doce. E aí começa essa ânsia por colocar para dentro, colocar para dentro, colocar para dentro. Algumas vezes, existem pessoas que são muito ansiosas e elas até fazem algumas destas coisas, mas elas vão um pouquinho mais além. Elas se deparam com alguns vícios. Então, nós temos hoje, infelizmente, o vício do cigarro, que antigamente, eu até conversava com o meu marido, era uma coisa que aparecia na TV, era chique fumar. As propagandas lá, Marlboro, não lembro qual era o outro, nossa, era elegantérrimo. E aí isso foi mudando. Foi mudando a mente de algumas pessoas? Foi. Mas e a mente das pessoas ansiosas? Que às vezes tem uma dificuldade com a oralidade, que são essas que roem as unhas. Às vezes elas também fumam, mas às vezes elas também bebem. Elas ou comem descompensadamente, ou elas tomam descompensadamente. E às vezes não é água. Então, algumas destas pessoas encontram uma fuga para esse comportamento, como se fosse mais ou menos uma espécie para elas de alívio. Eu vou relaxar. Alguns dos nossos adolescentes, infelizmente, também têm adquirido comportamentos de vícios. E o fumar, hoje em dia, todo mundo já sabe que faz mal. Então, a gente quase não vê pessoas fumando o cigarro. Mas o que entrou agora para ser chique, elegante, bonito? O vape. E aí não tem só adultos fumando vape. Tem adolescentes e pré-adolescentes. E aí a gente pode estender o vício para pornografia, para qualquer outro tipo de compulsão. Isso é uma fuga que algumas das pessoas usam para relaxar, porque estão muito ansiosos, e isso começa a ser descompensado na vida das pessoas. Mas falamos
do que é visual, do que dá para ver, do que a pessoa está fazendo e qualquer um enxerga. Mas será que tem o ansioso, que só está aqui dentro ansioso, que fora consegue disfarçar? Tem. Claro que tem. Por quê? Porque nós entendemos que não somos pacotinho de leite. Cada um tem o seu jeitinho. Então, a pessoa, quando ela está ansiosa, e às vezes ela não é muito extrovertida, ela é um pouquinho mais introvertida, um pouquinho mais reclusa. Então, ela às vezes não consegue pensar direito. Sabe aquele amigo, aquela amiga, que de repente você começa a falar com ela, aquele assunto, aquele ano, ela fala, para, calma. Ai, não estou entendendo nada que você está me falando. Ai, começa de novo. Porque às vezes aqui dentro está um emaranhado. Eu não estou prestando atenção só em você, amiga. Eu estou pensando em tudo da minha vida. Então, calma, vai devagar. Não consegue se concentrar. Então, às vezes, a pessoa está explicando alguma coisa, olhando, falando próximo, e a pessoa está ali te olhando, e você consegue perceber no olhar dela que parece que ela não está ali. Aí você fala, entendeu? Se ela tiver um pouquinho de intimidade, ou se ela entender que ela não vai ser punida por aquilo, ela diz assim, mais ou menos. Ela não entendeu nada. Pode começar de novo. Mas, às vezes, se eu não conheço a pessoa, eu digo, entendi. Por quê? Porque a minha cabeça aqui dentro está a todo vapor, mas o meu rosto não demonstra. Não consegue tomar decisões. Às vezes, a pessoa ansiosa, ela está bonitinho ali no grupo de amigos, e aí o pessoal fala, gente, vamos para o culto agora? Vamos, falta 5 minutos. Ai, não sei, vai dar tempo? Eu acho que eu tenho que passar em casa. E daí, você vai? Ai, não sei. E às vezes começa até a chorar. Por quê? Porque ela não consegue tomar essa decisão de imediato, porque ela não está focada somente naquilo, e ela não consegue desmembrar esse pensamento. Às vezes a mente parece que dá um branco. Gente, quem nunca, não sei se agora na nossa fase adulta, mas se a gente for lembrar lá da nossa pré-adolescência, ou da nossa adolescência, quando a gente tinha prova, que a professora falava assim, fechem o caderno e tirem uma folha. Imediatamente o conteúdo ele era arrancado de nós naquele segundo, e você olhava e dizia, mas eu estudei. Meu Deus, mas eu preciso tirar nota. E agora não vem. Deu branco. Por quê? Porque tem alguns gatilhos. Então, eu já recebi muitos pacientes que hoje são adultos e que falam, Raquel, eu não posso estar sob pressão. Porque feche o caderno e arranque uma folha é uma coisa desesperadora para mim. Então, se a minha esposa chega em casa e fala, desliga a TV, que hoje nós vamos conversar. Acabou. Ele não sabe mais o que vai conversar. Fica nervoso, fica estressado, fica irritado, porque são alguns gatilhos que essa pessoa tem e internamente fazem isso com ela. Confusão de pensamentos. De repente, estava falando de uma coisa, estava pensando numa coisa, e aí já estou pensando em outra. E às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, de estarem com uma pessoa, e aí vocês estão falando, sei lá, do próximo evento que vai ter, e de repente ela fala, amiga, você come carne? Você fala, oi? Como assim? Eu não entendi. A gente não está falando, não, é que daí eu estava pensando nesse evento, daí eu me lembrei que a gente tem aquela amiga vegana, mas daí eu me lembrei que eu gosto de comer carne, e eu não sabia se a gente podia comer carne, e eu não lembrava se você comia. Então, é um pensamento que está a todo vapor, e às vezes até confunde as pessoas. E claro que não pode faltar o pensamento acelerado, que infelizmente tem sido um transtorno moderno. Né? Então, é aquele pensamento onde é lançado uma palavra e a pessoa desmembra ele várias e várias e várias vezes. E, às vezes, ela até não consegue falar com a mesma agilidade que ela pensa. E aí as pessoas falam, nossa, não estou entendendo nada que você está falando. Ou a pessoa fala assim, então, tinha o café lá, e daí a avó foi na semana que vem. Você concordou? Não entendi. Mas na cabeça dela a história está lá. Mas ela pensou muito rápido, então ela deu uma sintetizada para poder passar. E aí a pessoa fala, não entendi nada que você falou. E aí a pessoa já se irrita, não estava prestando atenção em mim. Por isso que não me entendeu.
Mal sabe ela que ela estava tão ansiosa com aquilo que ela não conseguiu passar, porque muitas vezes a pessoa não se apercebe. Quanta coisa, né? Então, externo é fácil, interno mais ou menos. E para dar uma facilitadinha, a gente entender um pouquinho da ansiedade, nós temos a ansiedade de estado e a ansiedade de traço. Raika, eu posso ter uma e você ter outra? Não. Nós temos as duas, mas em situações diferentes. Então, a ansiedade de estado, ela está relacionada com o quê? Com uma situação particular que está me causando agora ansiedade. Me causa esse emocional mais transitório. Então, às vezes, pode ser que eu vou visitar alguém, sei lá, vou conhecer a família do meu pretendente, vou conhecer a sogra. E ele já me contou que essa mãe ama ele demais, que essa mãe faz tudo por ele, que essa mãe cuidou porque ele é filho único e que ela anseia por uma nora perfeita. E aí ele diz, querida, hoje nós vamos lá. Então, essa é uma situação transitória. Meu Deus, eu vou conhecer ela, eu vou de calça, eu vou de vestido, eu sorrio, eu fico séria, eu me maquio, eu vou sem maquiagem, eu vou de bolsa ou vou à vontade? Então, essa é uma ansiedade de estado, do estado que eu estou passando naquele momento. Mas também nós temos a ansiedade de traço, que ela está relacionada com características do indivíduo, pessoais. E ela se estabelece nas pessoas diferentemente. Nós podemos 2, 3, 4 pessoas estarem no mesmo evento. E esse evento ele pode causar ansiedade em 3 pessoas, e em uma não. Então, por que a ansiedade de traço é diferente da ansiedade de estado? Porque a pessoa ela encara os eventos de forma diferente. Por quê? Porque está relacionado com a história de vida dela. Então, em alguns momentos, nós vamos ficar ansiosos em conhecer lá a sogra, mas em outros vão ter situações cotidianas que vão me deixar ansiosa e ninguém vai entender por quê, porque tem a ver com a minha história, porque tem a ver com, às vezes, o que eu passei lá atrás, com os gatilhos, com as feridas, com os meus traumas. Então, muitas vezes, o que acontece quando a pessoa está nesse período da ansiedade de traço? Acontece o episódio da ansiedade, a pessoa pode ter efeitos comportamentais, visíveis ou não visíveis, e aí chega alguém e fala, para de frescura. Ai, isso aí não é para tanto. Ai, pelo amor de Deus, né? Não, está querendo chamar atenção. Porque a pessoa não entende que aquilo conversa com ela de uma maneira diferente. Às vezes, o que conversa com um, não conversa com o outro. Às vezes, uma pessoa tem medo, pavor de uma coisa, e a outra acha divertido. Eu tenho pavor de subir naqueles brinquedos, que são super altos, eu imagino que eu vou morrer, e que bem na minha vez aquele brinquedo vai soltar e eu vou cair. Mas eu tenho a minha filha que ama, e ela sai da fila e vai de novo, e eu fico aqui só orando, Senhor, cuida, não solta do brinquedo. Então, são situações diferentes, onde eu tenho pavor e ela se diverte. Então, cada um de nós tem o seu jeitinho de demonstrar todas as emoções e todos os sentimentos. A ansiedade não é diferente disso. Então, o que a gente consegue entender? Que cada indivíduo se comportará de maneira diferente, de acordo com a sua trajetória e história de vida. Ou seja, cada um tem a tendência de se comportar conforme o seu estado emocional e o seu traço de personalidade. Pessoa extrovertida fica ansiosa? Fica. Pessoa introvertida? Também. Mas produzem comportamentos e reações e emoções totalmente diferentes. Pois bem, aí conversamos um pouquinho para entender o que é ansiedade, como é que ela se apresenta, se ela é algo bom, por que é que tem tanta gente sofrendo por ela. A gente já entendeu que não é uma gripe, que ela vai estar conosco até o nosso último dia. Então, o que será que causa essa
ansiedade que não é natural. Quais são os sintomas? E que consequência tem isso? Então, aqui, eu quis fazer um parênteses bem grande em relação à pandemia. Antes da pandemia, existiam pessoas ansiosas? Existiam. Mas o que acontecia? Essas pessoas, elas tinham uma rotina de vida de muitos anos. Elas saíam, deixavam o filho na escola, iam para o trabalho, saíam do trabalho, pegavam o filho na escola, aí vinham para a igreja, aí faziam isso, aí faziam aquilo, puf, dormia. E no outro dia a mesma coisa. Dava tempo para ficar reparando na ansiedade? Não dava. A vida era corrida, então o que as pessoas falavam? Eu estou nervosa. Não sei, estou com uma coisa que eu estou meio nervosa. Mas ela não sabia se era uma ansiedade, se ela sofria com a ansiedade. Porém, quando a pandemia apareceu, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar na nossa casa, quietinho, sem ficar trabalhando naquela vida louca, sem sair 6 horas da manhã, sem ter que buscar os nossos filhos na escola. Precisamos ficar com os nossos cônjuges de manhã, de tarde, à noite, coisa que a gente não é mais acostumado. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa. Vamos tirar férias. 15 dias. Foi boa as férias? Nossa, foi boa, né? Mas, meu Deus do céu, fulano, eu vou te contar. Porque a gente não está mais acostumado a ficar tanto tempo. E aí, o que a pandemia trouxe? União. Vamos ficar junto o pai, a mãe, os filhos, todos os dias, dia e noite. Então, aquilo que estava camuflado começou a aparecer. As pessoas começaram a se deparar com realidades que elas não conheciam. Elas começaram a identificar nelas, às vezes no cônjuge, mas principalmente nos filhos. Então, a pandemia, além de ter trazido, né, esse terror, esse assombro de medo da morte, de medo dos nossos entes queridos partirem, a pandemia levou entes queridos, levou pessoas que nós amávamos. E isso desencadeou não só a ansiedade, como alguns outros transtornos, que a pessoa nem sabia que tinha. Mas, antes, durante e quase que após a pandemia, tá? Ainda não estamos no fim da pandemia. O que sempre teve? Um avanço cada vez maior do que? Modernidade, tecnologia. Então, hoje eu posso fazer compras sem precisar ir no mercado. E eu posso pesquisar em vários mercados, eu posso pesquisar em vários sites, e tudo vai chegar na minha casa. Eu posso conversar olhando para o rosto da minha amiga que mora na China. Então, hoje em dia, nós temos muita tecnologia, nós temos muita informação. Hoje em dia, nós nem conseguimos desligar nosso telefone para dormir. Tem alguém aqui que ainda desliga o telefone? A gente faz o quê? Modo avião, parabéns, porque nós todos devíamos fazer isso. Mas a gente coloca no não perturbe, modo avião, porque vai que alguém precisa de mim 3 horas da manhã. Então, eu tenho que deixar ligado. Ou vai que eu perco sono. O que eu vou fazer, gente? Eu não sei o que é tédio de ócio. Eu quero ficar olhando a rede, porque aí eu pego no sono. Ou eu vou ficar escutando a Bíblia, porque foi estimulado. Então, eu preciso olhar no celular. Então, são inúmeras as nossas desculpas para estar totalmente conectado. A tecnologia é boa, é maravilhosa, é sensacional. Mas precisamos aprender a lidar com ela. Então, nós temos o quê? Desejo de alcançar sucesso. Imagine, lá na época dos nossos pais, a gente já não ouvia que ele entrava numa empresa que tinha a possibilidade de fazer carreira. E que quando ele estivesse no cargo tal, ele ia ter muito dinheiro. Ele ia ser muito bem-sucedido. Nós queremos o quê? Às vezes ter destaque, seja num cargo, seja em alguma profissão, ou em alguma ação social que nós fazemos. Tanto que nós vamos lá, fazemos, tiramos foto, marcamos e comentamos.
porque nós buscamos essa visualização. Status social, prestígio, melhor qualificação no trabalho. Hoje em dia, você está lá trabalhando bonitinho, dá para ser igual aos nossos pais, os nossos avós, que você vai fazer a mesma função a vida inteira? Hoje você não quer mais isso. Por quê? Porque hoje tem curso online para você dar um upgrade lá na sua profissão. E se eu não faço, minha colega está fazendo. Tá, o marido dela está lá naquela empresa, e por que o meu não está? Você vai viajar no final do ano? Ué, mas trabalha no mesmo cargo que eu, como é que você conseguiu dinheiro? Então, nós vivemos hoje em dia correndo atrás de uma felicidade. Uma imagem estética admirável. Quem é que nunca sonhou aqui em comer um monte, dormir até tarde, não precisar ir na academia, não ter que comer salada e ser lindo, saudável, ter uma força admirável, não se cansar nunca, ter uma pele sedosa, um pulmão perfeito. Então, hoje em dia, existem também uma preocupação muito grande. Lá atrás não existia? Claro que existia. Mas hoje tem muito mais tecnologia para isso. Queremos também o quê? Relacionamentos perfeitos. Você é casada? Você é feliz? Claro. Meu marido? Nossa, me dá flores. O seu leva café na cama? O meu leva o almoço e o jantar. Vai lá na minha rede social para você ver. Então, nós queremos ter esses relacionamentos. Nós queremos ter satisfação pessoal toda hora. Eu não quero receber, não. Eu não quero chegar num lugar, querer sentar lá naquela mesa maravilhosa e alguém dizer que está reservado. Não quero. Que palhaçada é essa? E nós queremos também prazer imediato. Quantos de nós, depois que o WhatsApp colocou aquele vezes 1,5, vezes 2. Quantos de nós falaram, ai, que besteira, gente, eu quero escutar esse áudio de 6 minutos. Ninguém vai me tirar esse prazer. Ou será que a gente fala, gente, 6 minutos de áudio, vezes 2. Porque a gente tem pressa em tudo. Até em ser agraciado, em ter prazer, em ter diversão. Então, percebe que essas coisas que parecem bobas, que parecem pequenas, elas estão presentes na minha vida e na vida de cada um de vocês? Tá, vai, a gente talvez não faça tudo aquilo, mas alguma coisinha a gente faz. E se a gente entende que a ansiedade, que é algo natural e bom, nos prepara para aquilo que nós não sabemos, mas de repente nós estamos imergidos num mundo que traz novidade a todo instante, a gente começa a entender um pouquinho por que a nossa ansiedade deu essa descompensada. Se nós fôssemos, então, dar uma refinada, né? Falar, tá, Aika, legal, você contou as coisas do dia a dia, mas, trocando em miúdos, o que isso significa? Significa que nós temos mais eventos traumáticos. Situações estressantes que geram expectativa, né? Então, às vezes, lá no nosso trabalho, o chefe pede, sei lá, um relatório de 1.684.000 páginas. E aí você leva para casa o trabalho, e aí você não vai jantar com a sua família porque você está fazendo o trabalho. E de madrugada o teu marido está te chamando para dormir, você precisa terminar. E aí de manhã, uau! Gente, arrasei! Chega e entrega para o chefe, fala, olha, tudo pronto, como você me pediu. Todas as páginas. E o chefe levanta e fala, coloca na mesa que depois eu olho. Nós não estamos preparados. Por quê? Porque a gente não teve frustração quando era criança? A gente não teve desapontamento? Teve. Mas nós queremos sempre estar num lugar melhor. Mas, infelizmente, o mundo não é esse lugar tão melhor. E imagine com tanta informação, e com tanta gente querendo prazer imediato, e com tanta gente querendo ser perfeito, o quanto que acontece de feridas, sem as pessoas perceberem. Repetidos cenários de frustração, mudança repentina de rotina. Gente, pandemia. Quantas pessoas estavam há anos com a sua rotina estabilizada? E a pandemia veio e deu um corte na vida.
E todo mundo ficou meio que sem saber o que fazer. Situações inusitadas, que eu não esperava, eu não me preparei para isso, nem a minha ansiedade conseguiu se preparar, porque foi rápido demais. Abuso de substâncias, porque às vezes a gente fica pensando, se vai alguém no consultório e relata alguns quadros, e você investiga daqui, investiga dali, não é. Aí um belo dia a pessoa fala, mas eu fumo maconha. Ou eu uso tal coisa. Então, nós também precisamos acrescentar isso, porque também desencadeia a ansiedade que não é boa. E até a alimentação. Nós não vamos entrar aqui, né, muito nesse mérito, podemos até trazer a nutricionista um dia da Policlínica para vir falar para vocês, mas eu posso deixar um aqui que todo mundo conhece, muita gente gosta, que é o café. O café, para algumas pessoas, ele é um grande desencadeador de ansiedade, principalmente em jejum. E tem pessoas que não eram ansiosas, ou que são ansiosas uma vida. São ansiosas de traço, são ansiosas de estado? Não, elas são ansiosas de café. E aí elas resolvem tirar o café. Pois bem, entendemos um pouquinho sobre ansiedade, entendemos o que aflora. Mas quando é que a gente bate o olho na ansiedade e fala, garota, você não é boa. A ansiedade e o medo, eles passam a ser reconhecidos como patológicos quando são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo, ou qualitativamente divergente do que se observa como natural. Então, de repente, alguém diz, eu chego aqui para vocês e falo, pessoal, que bom que vocês estão aqui, que ótimo. Eu não sei se avisaram vocês, mas essa palestra ela é interativa. Tá? E daqui a uns 10 minutinhos, mais ou menos, eu vou escolher 7 pessoas para subir aqui no palco. E contar um pouquinho da sua história, contar se você tem ansiedade, tá? Vão se preparando, gente, que eu vou escolher a dedo. Acabou? Alguns vão achar legal, vão dizer, gente, eu vou. Adoro, eu gosto. Outros, acabou a palestra naquele minuto. Ele está pensando qual é a melhor rota de fuga para que ninguém perceba e ninguém diga, volta. Outros vão desejar, Senhor, me arrebate agora. Ou eu vou desmaiar. Então, cada gesto e comportamento, se ele se torna exagerado, se ele me impede de viver a minha rotina saudável, bem, natural, se, por exemplo, eu sou impedido de sair, porque eu estou muito ansiosa. Gente, no shopping vai ter muita gente. Nossa, eu não vou conseguir comprar. Eu nem vou. Então, se eu começo a apresentar comportamentos desse tipo, temos um problema. A maneira prática aqui. Quando interfere na qualidade de vida, no conforto emocional e no desempenho diário. Então, atrapalhou nossa rotina, atrapalhou a nossa vida, nosso estado emocional, não está natural, não está saudável. Então, aqui tem um jeitinho que você pode assim, começar a se observar. Tá? Por quê? Gente, quanto mais nós nos conhecemos, melhor nós lidamos. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com o chefe, com o vizinho, com o irmão, com todas as pessoas. Quanto melhor nós nos conhecemos, melhor nós nos damos conosco. Então, uma maneira prática de diferenciar a ansiedade natural, que é aquela que nós nascemos e temos de companheira, para a ansiedade patológica, deixa eu dar uma olhadinha no meu horário, é primordialmente avaliar se a reação é de curta duração, se ela é autolimitada e se ela está relacionada com o evento que você está vivendo ou não. Então, precisamos começar a observar o que é que nos faz ficar ofegantes, o que é que nos faz tamborilar os dedos, enrolar os cabelos. Precisamos começar a perceber o nosso entorno. Eu trouxe aqui alguns sintomas, e, de novo, todo mundo tem esses sintomas? Não. Tem pessoas que têm sintomas até que eu não coloquei aqui, mas eu trouxe aqueles principais, que talvez em algum momento você já tenha sentido. Taquicardia.
Então, está tudo bem, mas, de repente, a Raika disse que vai escolher a dedo 7 pessoas e o meu coração começou a bater de um jeito que parece que ele está descompensado. Se eu olhar para ele, eu estou vendo ele bater. Então, essa é a taquicardia. Ou não estou com taquicardia, mas estou o quê? Suando em bicas. E Curitiba está 9 graus. Mas eu suo e eu não sei o que está acontecendo. Tremores, aqueles tremeliques. Sensação de angústia. Parecia que estava tudo bem, hoje era um dia legal. Mas eu estou me sentindo meio triste, meio chateado. Medo exagerado, medo de perder o controle, medo de morrer. Vai que eu estou sentada aqui, de repente, aquele vidro, vem uma bala perdida. Sai um carro lá da BR, da linha verde, vem aqui, rolando e cai aqui. Então, começa com uns medos muito exagerados, quase irreais. Aumento da temperatura do corpo, as bochechinhas começam a ruborizar, o rosto parece que está pegando fogo, sensação de formigamento nas mãos, nos pés, no braço inteiro, pressão ou desconforto no peito, aquela coisa que sufoca, aquela coisa que eu não consigo respirar, parece que o ar está ligado, mas só eu estou sentindo aquilo. E uma sensação de irrealidade. Será que isso está acontecendo ou será que isso é coisa da minha cabeça? A pessoa falou aquilo ou será que fui eu que imaginei? Então, os sintomas da ansiedade são diversos. E cada um apresenta conforme o seu jeitinho. Uma coisa que é bem importante vocês saberem é que os transtornos ansiosos, eles são quadros clínicos que não derivam de outras condições psiquiátricas. Então, falar assim, está ansiosa, né? Claro, é porque ela tem depressão, menina. Ela tem depressão, por isso que ela é ansiosa, porque ela tem depressão. Ou porque ela tem déficit de atenção. Todo mundo com déficit de atenção já vem junto, é combo. Não é verdade? A ansiedade mora aqui. Ela não precisa de companheira. Não significa que ela não acompanhe alguns outros transtornos ou doenças. Mas ela não vem por causa de algum outro transtorno. Pois bem, ótimo, Raika, que legal, né? Você veio, contou sobre ansiedade, aí falou de sintoma, aí falou tudo isso, o que a gente vai fazer agora? Que a gente descobriu que a tal da ansiedade mora aqui. Temos as tratativas. Então, vamos lá. A primeira coisa é admitir. Admitir que eu tenho um problema com a minha ansiedade. Que ela não está legal, ela não está natural. Ela está uma ansiedade patológica. Muitas vezes, pessoas vão ao consultório e elas se autodiagnosticam com qualquer transtorno, menos o da ansiedade. Porque ser ansioso, na mente de algumas pessoas, é sinal de fraqueza, vão me achar esquisito, não vão me convidar para fazer as coisas, eu não posso falar que eu sou ansiosa. Então, o primeiro passo para lidar com essa ansiedade patológica é admitir, eu tenho um problema com a minha ansiedade. Não significa que eu fico 24 horas ansioso, ou, de repente, eu já estou num estado que eu fico 24 horas ansioso. Então, eu tenho que admitir o quanto antes, porque eu preciso dar conta disso. Segundo passo, reconhecer. Dar-se conta do que me deixa ansioso. Então, se eu viesse aqui, de repente, e falasse para vocês que eu ia escolher, para alguns, até ficaria claro. Gente, estou sentindo umas coisas meio estranhas. Nossa, foi depois que ela falou que ia fazer isso. Mas para outras pessoas, não. Tem pessoas que são mega extrovertidas. E elas falam, gente, que estranho, eu já falei em público, eu já fiz tanta coisa. Nossa, eu não sei o que está me deixando ansioso. Então, é fundamental observarmos a nossa vida, a nossa história e o nosso entorno. O que mais? Ressignificar a nossa história. Aí você vai dizer, claro, né, Raika, você é psicóloga, é linda essa palavra na sua boca. Mas como é que faz isso? Então, veja, ressignificar a história é maravilhoso. Quando alguns de nós
Quando nós fomos ali ao encontro de Jesus, muita coisa foi ressignificada. Mas não é o trabalho dele e o nosso? E aquilo que ficou para que eu pudesse significar, como é que eu faço? Gente, eu volto lá atrás da minha história. Todos nós aqui temos feridas emocionais. Temos feridas da nossa infância, nós temos traumas. É porque os nossos pais eram péssimos e queriam maltratar e judiar? Não, é porque não tem manual. Não tem manual de pai, manual de mãe, manual de marido, manual de esposa, manual de filho. Não tem manual. Então, nós temos feridas e nós precisamos voltar lá. Porque nós temos condição de reescrever essa história. O livro é meu. Eu posso reescrever. Tem situações que são mais difíceis de reescrever. Um abuso sexual. É difícil, não é fácil, mas dá para reescrever. Então, precisamos reescrever a nossa história. Precisamos ressignificar. E para ter, talvez, assim, um suporte a mais, a gente pode ressignificar sozinho, Raika? Claro. Você pode começar hoje mesmo, agora, buscando lá atrás. Mas, e se chegar em algum momento que eu não dou conta? Que eu chego e falo, puxa vida, mas está tão difícil. Aí, esses aqui eu não consigo. Aí, a gente busca ajuda. Como vocês estão fazendo aqui hoje no CR. Ajuda pastoral. Ajuda psicológica. Todas as ajudas são importantes. Não tenho medo, não tenho vergonha. Porque quando você estiver lá conversando com o facilitador, você vai dizer, mas ele é perfeito. Ele não tem ferida, ele não tem trauma. Acho que eu não vou contar para ele. Gente, a gente sabe que isso não existe. Todos nós temos traumas, feridas, todos nós já fizemos uma coisa que a gente se arrependeu amargamente, que a gente ficou morrendo de vergonha. Todos. Facilitador, pastor, psicólogo, professor, patrão, funcionário, todos. Então, não esperem que pessoas perfeitas venham falar para vocês que aquilo é horrível, porque pessoas perfeitas não existem. E persevere. Ai, que delícia, Raika, que fácil isso que você está pedindo, nossa! Mas eu escolhi essa imagem, por quê? Porque todos nós, um dia, estivemos ali naquele lugar. A gente não sabia andar, a gente tomava tombo, a gente escorregava e batia com a cara no chão. A gente desanimou. Está todo mundo andando. Um dia nós quisemos aprender a comer sozinhos, a fazer tantas outras coisas que não eram fáceis. E nós estamos aqui. Então, veja o quanto nós aprendemos, o quanto nós já ressignificamos, o quanto nós já perseveramos. Não desanimem, não desistam. O dia que acordar e estiver cansado, tem problema. Senta e descansa aquele dia. Mas não desanima. No outro dia, recomeça. Todos os dias é um dia de reescrever a nossa história, de ressignificar a nossa história. O que nós temos sempre que ter em mente? Não desanimar. Persistência. A gente chegou, a gente está aqui hoje, porque nós persistimos. E claro que, para finalizar, eu trouxe esse versículo, que é um versículo que fala muito no meu coração, porque foi o versículo do qual eu me converti. Muitas pessoas falaram de Jesus para mim, e eu ficava assim, com aquela pulguinha atrás da orelha, até um dia que Deus falou, tá, minha querida, leia de uma vez isso aqui, vamos ver. E isso me impactou de uma forma que vocês não acreditam. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Quando eu me deparei com essa realidade de que eu não era tão boa assim, porque eu nem podia aumentar o meu dia, me caiu uma ficha.
Então, percebe? Até hoje eu uso esse versículo naqueles dias que eu estou assim, muito atarefada, muito cheia de compromisso, muito cheia de trabalho. Eu falo, meu Deus, o que eu faço? Ai, Senhor, é você, né? Ok, eu sei que você está cuidando. Não é só pela minha força, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso perseverar. Mas eu não sou dona de todas as coisas. A força não vem só das minhas mãos. Então, queridos, perseverem. Tenham orgulho de quem vocês são. Não existe nada neste mundo para nos envergonhar. Todos os dias podemos reescrever a nossa história e nós estamos reescrevendo, porque chegamos até aqui. Já conquistamos muitas coisas e não podemos parar por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigada.